Voltamos ao vivo para todo o Brasil para dar continuidade aí à nossa semana, na nossa formação, da nossa semana dos festeiros paroquiais. E também eu quero lembrar você que se inscreveu, né, que comprou a nossa ideia, que está aqui participando, ou que posteriormente vai ver esta live. Você que se inscreveu, você está concorrendo aí a um kit TELS com mochila, caneta, garrafinha, mousepad, bloco de anotação, canequinha. É um mimo muito legal, tá? Que nós vamos presentear com você no sorteio ao final deste encontro. E agora, eu acho que eu já posso convidar o nosso segundo palestrante para encerrar e fechar esta manhã, né, da nossa semana dos festeiros paroquiais. Posso chamar ele aqui, pessoal? Pode dividir a tela comigo. Padre Raniz. Seja bem-vindo, padre, à nossa semana. Me ouve bem, padre? Dá um sinalzinho aí, dá um oi. Ouvindo muito bem. Então, me escutando direitinho, o áudio tá bom? Perfeito. Gente, o padre Raniz, ele é um dos grandes parceiros da TEOS, né? A gente sempre brinca aqui internamente, né, que ele é o nosso piloteiro de plantão, compra as nossas ideias, é um padre entusiasta das nossas tecnologias, é um grande parceiro, e estar aqui esta manhã dividindo com ele este momento é uma forma de agradecer essa grande parceria que nós temos. Padre, a audiência do senhor, fique à vontade, tenha uma boa palestra. Olha, muito obrigado. Quero agradecer desde já o convite. Eu sou um padre novo, sou um padre que tenho apenas, vou fazer 6 anos de sacerdócio. Há 5 anos e 2 meses assumi a paróquia de São Dom Batista, em Uruburetama, uma paróquia antiga, uma paróquia bem vasta, de muitas comunidades, são mais de 35 comunidades, com um dinamismo muito grande e, ao mesmo tempo, um pouco de uma espiritualidade muito fervorosa. Então, sou o padre José Danes, como já foi me apresentado, sou natural da cidade de Granja, inclusive hoje estou aqui na terra da minha mãe, não estou na paróquia, porque depois da Semana Santa eu vim celebrar os 5 anos de falecimento do meu pai, que foi ontem. E sou pároco em Uruburetama, como já falei, da Diocese de Itapipoca, no estado do Ceará. Como também foi dito, sou um grande comprador das ideias do sistema da TEOS e um grande propagador também na minha diocese, na Diocese de Itapipoca, para os párocos, para as paróquias, porque eu vejo que a organização ela nos leva a ter propriedades para evangelizarmos de uma forma bem mais fervorosa, bem mais organizada e que faça de fato com que atinja o real objetivo, que é levar nosso Senhor Jesus Cristo a tantos corações. E esse é o tema que nós vamos trabalhar no dia de hoje, né? Organização e espiritualidade. Esse equilíbrio que é fundamental, principalmente diante das inúmeras atividades que nós, enquanto paróquia, enquanto cristãos, enquanto membros de uma comunidade, somos convidados a exercer, né? Diante da ação pastoral, nós temos inúmeros eventos que são realizados com um único objetivo. Não é o objetivo de arrecadação, e não deve ser, mas o único objetivo das nossas festas de padroeiro, dos nossos eventos paroquiais, né, das quermesses, das dinâmicas, dos churrascos que muitas vezes nós fazemos, deve ser sempre aproximar o povo santo de Deus deste verdadeiro Deus que nós acreditamos e testemunhamos. Como também nós estamos escutando nos Atos dos Apóstolos durante estas 8º da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né?
os apóstolos que anunciam, que testemunham este Jesus que encantou os seus corações e fez com que as vidas destes mesmos discípulos fossem verdadeiramente transformadas. E assim, como disse Paulo, nós que bebemos e comemos com ele, somos agora aqueles que vamos testemunhar. Ele pediu que a gente saísse, que a gente evangelizasse, que a gente batizasse e fosse ser sinal de verdadeira transformação na vida das pessoas. Então, nós, enquanto católicos, nós temos que ter essa consciência de que tudo que formos realizar em nossas paróquias, em nossas comunidades, deve ter como intuito principal a evangelização do povo de Deus. Claro, nós temos também que ter consciência de que este equilíbrio, ele se faz necessário até mesmo para a manutenção. Ao mesmo tempo em que precisamos evangelizar e temos esta necessidade, nós também precisamos de uma organização que vá nos levar à verdadeira evangelização e ao alcance do nosso objetivo. Por isso, uma pergunta que eu vos deixo logo no início desta palestra. Como organizar a casa de Deus e, ao mesmo tempo, não deixar Deus fora da nossa casa interior? Eu já dizia há pouco tempo para vocês, se nós não tivermos um bom equilíbrio, nós organizamos eventos, organizamos momentos, organizamos celebrações, organizamos festas para o povo. Mas, enquanto isso, Deus não consegue agir dentro do nosso coração, né? Então, eu me preocupo com a tenda, eu me preocupo com o palco, eu me preocupo com o som, eu me preocupo com as bandeirinhas que eu vou usar, eu me preocupo com a cozinha, eu me preocupo com o alimento que eu vou servir, eu me preocupo com o que eu vou arrecadar, com a rifa que eu tenho que sortear, eu me preocupo com o prêmio que eu vou ter que colocar no leilão, eu me preocupo com a cadeira que a pessoa vai sentar, mas eu vivo uma vida desintegrada, totalmente, enquanto servo que está ali no dia a dia, na vida paroquial, fazendo coisas. E na maioria das vezes essas coisas não passam de situações rotineiras que não me levam a me aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a pergunta, como organizar tudo isso sem esquecer que Deus precisa continuar primeiro dentro de nós? Olha o que dizia Paulo na carta dos Atos dos Apóstolos, né? Nós que bebemos e comemos com ele, agora nós vamos sair para evangelizar, nós vamos sair para testemunhar. Muitos outros perguntavam, e o que é que precisamos fazer? Pedro dizia, sejam batizados, né? E diante do testemunho dos apóstolos, muitas pessoas eram batizadas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles, apóstolos, estavam preocupados em organizar a igreja que nascia como um testemunho deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, eles também não esqueceram de fazer com que este mesmo Jesus continuasse presente em seus corações, né? Então, vejam só, queridos irmãos, o equilíbrio, né? O equilíbrio, ele torna-se essencial diante de uma boa organização, mas não esquecendo de uma boa espiritualidade. As nossas festas de padroeiro têm como fundamento isso, levar Jesus ao coração de tantas pessoas. Levar Jesus, né, para um encontro pessoal com muitos irmãos e irmãs. Fazer com que Jesus seja conhecido, seja adorado diante de tantos corações que às vezes estão ali somente por estar, por uma conveniência social, ou porque um amigo convidou, ou porque não tinha mais nada que fazer na cidade, era uma cidade pequena, não tinha movimentação, não tinha outras coisas, então foram levados para aquele lugar. Mas se naquele exato lugar, nós como cristãos,
nos preocupamos somente com a organização de um evento e não nos preocupamos com a evangelização, nós corremos o risco de perdermos a alma destes nossos irmãos. Olha que palavra forte, né? Nós corremos o risco de perder a alma destes nossos irmãos. Nós vamos ver daqui a pouquinho, né? A festa do padroeiro, ela serve para o crescimento espiritual. No final dela, se fizermos uma análise e vamos discutir aqui quais foram os crescimentos e não percebermos crescimento, é porque, de fato, nós nos preocupamos com algo que foi muito desnecessário, em vez de nos preocuparmos com aquilo que é essencial. Então, festa do padroeiro não é só uma logística em que eu penso em uma organização de coisas. Acima de tudo, a festa do padroeiro, ela é expressão de fé de um povo, né? Expressão de fé de um povo. É um povo que, através da sua piedade popular, expressa sua devoção, expressa seu carinho a Deus, expressa sua veneração aos santos. Ela também é catequese popular, né? Tem um bispo, amigo meu, que uma vez eu fui conversar com ele a respeito desses momentos de festa, de padroeiro nas nossas comunidades, e de tantos eventos e de tantos rituais celebrados pela Santa Igreja, que às vezes eles estão perdendo o verdadeiro sentido. E ele me dizia assim: Padre Hannes, nós temos que ter consciência que estes momentos são momentos fortes de evangelização, são momentos fortes de catequese, porque através da homilia, através da novena, através de um texto bem rezado e contemplado, através da leitura orante da palavra de Deus, através da Santa Eucaristia, do mistério, do verdadeiro amor doado de Jesus por cada um de nós na Santa Missa, Deus converte o povo, Deus instrui este povo. E aqueles que outrora chegaram lá vazios, poderão sair totalmente transformados. Então, por isso que os nossos eventos, as nossas festas, elas não devem perder a sua verdadeira essência, porque ela torna-se catequese popular. Uma das coisas que me deixa mais triste, né, e eu creio que isso está presente em muitas realidades no nosso Brasil, é quando nós nos preocupamos simplesmente em fazer eventos mundanizando estes eventos. Por quê? Porque a gente viu que lá no clube da nossa cidade, ou no centro de evento da nossa cidade, né, as pessoas fizeram uma festa mundana e deu muita gente porque elas foram atraídas por aquilo que muitas vezes é banal. E eu vou trazendo esses elementos para dentro da igreja e eu vou fazendo com que muitas pessoas que não concordam se afastem e aqueles que concordam porque gostam de uma igreja banalizada, gostam de uma igreja liberal, ficam batendo palma, enquanto muitos perdem a oportunidade de serem catequizadas. Enquanto muitos, né, não são instruídos na fé, porque nós vamos trazendo elementos que não cabem de maneira nenhuma dentro da organização das nossas festas paroquiais. Então, não percamos de maneira nenhuma a essência, diante do equilíbrio que é necessário de uma organização, mas lembrando que a espiritualidade deve sempre se fazer presente em todos os momentos. Logo em seguida, as festas de padroeiro em nossas paróquias, elas são momentos missionários, né? É o momento em que nós visitamos as comunidades, nós visitamos as famílias, nós visitamos as casas. Eu trago para vocês uma experiência aqui da minha paróquia de Uruburetã. A festa é uma festa de São João Batista, nosso padroeiro. Começa no dia 14 e vai até o dia 24 de junho.
mês 6. Só que no dia 14 de maio, né, do próximo mês, sempre nós fazemos uma live apresentando todos os detalhes da festa. Apresentamos o modelo do cartaz, apresentamos as blusas, apresentamos o modelo dos livrinhos, apresentamos todos os sacerdotes e bispos que vão presidir as santas missas, a programação, apresentamos absolutamente tudo. Os eventos que vão ser realizados, apresentamos a parte cultural. Nós temos uma praça de alimentação que fica ao lado, né, da igreja matriz, com palco, com forró pé de serra. Aquele forró pé de serra, não o forró pé de serra mundano, esculhambado, como nós estamos hoje acostumados a escutar neste mundo moderno que vem nos trazendo coisas terríveis, achando que nossos ouvidos, né, estão disponíveis para escutar qualquer bobagem. Mas um forró pé de serra que tenha letra, que tenha música, que faça com que as pessoas rezem também, né? Que a família se confraternize. E a partir do dia 14, do dia 15, até o dia 13 de junho, nós visitamos com a imagem de São João Batista todas as comunidades. E eu conto para vocês que é uma das experiências que eu amo fazer. Nós levamos, enquanto uma comissão, a imagem de São João Batista, o estandarte, a bandeira, uma imagenzinha pequenina também, que vai visitar os idosos, que vai visitar as casas. E, diante das comunidades, nós sempre fazemos, né, uma boa acolhida, tem a Santa Missa, reza-se a novena de São João Batista, e em seguida se tem uma confraternização. As comunidades preparam um jantar comunitário, preparam um lanche partilhado, todo mundo leva uma coisinha, todo mundo partilha, coloca-se em uma mesa e vivemos esse verdadeiro encontro missionário em nossa paróquia. Então, a festa do padroeiro, ela tem este princípio também, de se tornar um momento missionário na vida paroquial. E depois, um encontro de comunidades, né? Um encontro de comunidades. As comunidades, elas são convidadas a deixarem, né, que o comodismo não atrapalhe a sua caminhada missionária. Mas é preciso sair de si, é preciso sair de sua comunidade e ir ao encontro dos outros. É por isso que nós fazemos esta visita. Uma comunidade que visita outra, uma comunidade que vai deixar os sinais missionários na outra comunidade, até chegar o momento da festa, onde todas as comunidades se voltam para a sede paroquial para celebrar, assim, a festa de seu padroeiro. Então, organizar a festa também é um ato de fé. É um ato de fé. Quantos testemunhos, quantos momentos marcantes nós vivemos. Subimos serra, descemos serra de pé, né, com a imagem no ombro. Aqui nós temos um costume, né? Eu sou pároco em uma paróquia de serra, e tem serras que o carro não sobe, principalmente no período do inverno, né? Só sobe se for de pés mesmo. E nós temos uma serra muito alta, chamada Serra do Pau Alto, lá em Ouro Bretão. Dentre outras também que são de difícil acesso. Nós levamos mais ou menos umas 2 horas e meia para subir esta serra, no período da visitação com a imagem. E a imagem, muitas vezes, já foi levada de rede, como antigamente, aqui no Nordeste, se transladavam os idosos ou as pessoas que morriam, né, que moravam em lugares de difícil acesso. Então, botavam uma rede, um pau, ficava um homem na frente, o outro atrás, segurando aqui o pau, e dentro da rede ficava o moribundo. E assim nós fazemos, para que a imagem visite todas as comunidades, nós levamos até mesmo na rede, se for preciso, a imagem do nosso padroeiro,
em todas as comunidades, principalmente as mais difíceis. Então, isso é expressão de fé, porque o povo sobe a sé, o povo vai visitar, o povo quer participar. Os nossos paroquianos vivem verdadeiramente esse fervor, porque sabem que a festa do padroeiro não está sendo feita para arrecadar dinheiro, ou para ser comprado isso ou aquilo. A festa de padroeiro está sendo realizada para evangelizar. É um ato de fé, né? Que nasce de uma espiritualidade que está ali dentro do coração das pessoas, mas que muitas vezes precisa se aflorar. Então, nós que estamos à frente, nós somos os grandes responsáveis, né, por fazer aflorar, essa bonita expressividade de fé. Pode passar o slide, por favor. Muito bem. Um grande perigo presente nas nossas festas de padroeiro é o ativismo religioso. Isso daqui é terrível, porque gera uma frieza espiritual. E por mais que estejamos celebrando a festa do padroeiro, um evento paroquial ou um retiro espiritual, quando nós vivemos o ativismo religioso, nós vivemos como que cadáver. Cadáver está ali, um corpo presente, mas não passa de uma casca que não tem sentimento nenhum. É por isso que não rezam, é por isso que não vivem a espiritualidade, é por isso que muitas vezes se tornam pessoas sem fé, mesmo estando dentro da igreja, mesmo se dizendo religiosos, mesmo sendo pessoas de pastoral, mesmo sendo pessoas batizadas, mas às vezes se tornam pessoas sem expressividade religiosa nenhuma. Então, cuidado com os sintomas, o corre-corre, a ansiedade, né? O estresse diante de acúmulos de atividades, de muitas coisas, as discussões desnecessárias que nós vamos tendo um com o outro, por não concordar com a atitude de um, por não querer que aquele faça somente daquele jeito, por não querer que o outro seja do jeito que ele é, mas eu quero que ele seja sempre do jeito que eu quero que ele seja. As fofocas dentro da igreja, as fofocas, né? Nós temos que pedir muito a Deus essa conversão, a conversão de sermos homens e mulheres mais verdadeiros, porque enquanto continuarmos vivendo essa mesquinhez espiritual, nós vamos continuar falando mal dos outros pelas costas, porque não temos a coragem, a decência de dizer com caridade para o outro aquilo que precisa ser dito, como sinal de uma verdadeira libertação na vida dele, porque ajudará ele a repensar as suas atividades, como também um sinal de libertação para a minha vida. Eu boto para fora aquilo que não me faz bem, porque eu sei que não me fazendo bem, se ficar, eu vou me tornar uma pessoa ruim. A competição. Olha, um grande mal dentro da Igreja Católica, dentro das nossas pastorais, é ficarmos achando que se eu correr mais, ou se eu fizer mais, eu sou mais merecedor do que o outro. Se eu mostrar as minhas capacidades bem mais do que o outro, eu vou e devo ser sempre recompensado. E aí aqui a gente cai do cavalo todas as vezes que nós não somos valorizados por nós mesmos, né? Caímos do cavalo quando nós queremos buscar espaço, mas Deus vai sempre nos dando as sandalinhas da humildade para que a gente vá reconhecendo que não podemos viver de vaidades. Vaidades não nos levam a lugar nenhum, né? Quem faz mais, quem aparece mais, quem busca mais, quem é mais inteligente, não serve de nada se nós não vivermos verdadeiramente a humildade deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falta espiritualidade, a festa de um padroeiro, ela vira ativismo, vira só trabalho.
e o trabalho ela vira um peso. É por isso que existem muitas pessoas nas nossas festas de padroeiro com cara feia, rabugentas, antipáticas, né? Pessoas que se tornam desprezíveis por conta da relação com o outro, porque olham para a festa de padroeiro como se estivessem simplesmente fazendo qualquer atividade que muitas vezes não nos leva ao encontro pessoal com Cristo. Então, não se reza, não busca a Deus, não vive aquilo ali como penitência, vamos ver daqui a pouquinho, não vive aquilo como penitência, como sacrifício, como entrega a Deus, como reconhecimento, né, a Deus. Deus faz tanto por mim, então eu tenho que reconhecer que eu preciso também, né, me colocar um pouco à disposição, servindo com amor. Dificuldades vou ter, incompreensões vou ter, muitas. Nós estamos lidando com seres humanos. Nós não estamos lidando com máquinas que são programadas para ser do jeito que eu quero que elas sejam. Nós estamos lidando com seres humanos. Então vamos ter dificuldades, vamos ter sofrimento, vamos ter momentos de incompreensões, mas precisamos saber que se temos Deus, nós passamos e tiramos de letra tudo isso. Porque o nosso foco não está em agradar um ou outro, ou o padre, ou o bispo, ou o coordenador, ou o fulano de tal, que é o que está à frente da minha equipe. Eu estou para agradar a Deus. E o meu coração se volta plenamente em Deus. Tá bom? Passe aí o slide. Muito bem. Então, eu falava sobre esse equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é fundamental. E a espiritualidade dá sentido. É o que, de fato, nós celebramos. Se nós temos uma festa de padroeiro bem organizada, mas nós não temos espiritualidade, se perde o sentido, né? Eu posso ser o padre mais midiático do Brasil. Eu posso ser o padre mais organizado na parte administrativa, de gostar as coisas no seu devido lugar. Mas se eu não levo as pessoas a rezar, não serviu de nada todo o meu esforço, né? Porque aquilo que de fato é essencial, eu não fui capaz de dar para as pessoas, né? Eu me preocupei com tudo, mas com aquilo que era a base, eu não me preocupei. Por isso que em um dos evangelhos, que nós sempre rezamos nas missas em que se realiza o sacramento do matrimônio, Nosso Senhor vai dizer: o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Perdão, desculpa. É aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vão vir as enchentes, os ventos fortes vão dar contra ela, né? As enchentes vão tentar arrastá-la, mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha não tomba de maneira nenhuma. Então nós podemos fazer muita coisa, mas se nós começamos a casa pelo telhado, nós corremos o risco de fazer com que esta casa tombe, caia. Então nos preocupemos com a base, nos preocupemos com aquilo que gera a solidez, né? A fortaleza nas nossas festas de padroeiro, e sempre continuará sendo a espiritualidade. Você pode ter uma festa 100% organizada, mas se as pessoas não rezam, as pessoas vão ali como vão para um evento qualquer, realizado pela prefeitura da sua cidade, realizada por uma turma de eventos que tem no seu local de convivência, mas vão desreconhecer aquele momento realizado pela igreja como um momento forte de espiritualidade. Por isso que nós precisamos desse equilíbrio, né? Espiritualidade sem organização vira improviso, e organização sem espiritualidade vira mundanismo, né? E já chamava a atenção de vocês para isso. Cuidado
para não se preocupar somente com a organização e tornar as festas e os eventos católicos mundanos, trazendo elementos que nós estamos acostumados a ver no mundo, porque sabemos que atrai as pessoas, e fazer com que esses elementos estejam presentes com o intuito de atrair, mas simplesmente atrair, onde eu não me preocupo em evangelizar. Então, quando as pessoas são atraídas, vêm de um jeito e saem do mesmo jeito, é porque a sua festa foi um verdadeiro fracasso. Você pode se considerar um fracassado se essas pessoas chegarem e saírem do mesmo jeito da sua festa de padroeiro. Bom, volta só um pouquinho o slide passado para me apresentar para vocês esse equilíbrio, né, que a gente estava falando, né? As duas juntas, organização e espiritualidade, elas geram alegria e unidade. E tem essa frase tão bonita que diz assim: a espiritualidade é a alma da festa. Olha, aquilo que eu falava sobre a base, né, o alicerce. A organização é o corpo, né? É o corpo. Corpo sem alma vira agitação, e alma sem corpo vira intenção. Se nós não bebemos de uma verdadeira espiritualidade, nós nos tornamos cadáver. Do latim, cadavere. É um corpo que tem 2 braços, mas não serve mais para nada. Tem 2 pernas, não serve mais para nada. Tem uma cabeça que não pensa, mas está ali só a casca. Cadáver. Não serve mais para nada. Pode passar, por favor. Como manter a espiritualidade diante da correria? Olha, os mais ansiosos, né? Eu sei que nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, nós temos muitas pessoas que vivem aquela ansiedade, vivem, né, diante de uma correria tamanha e que cansam, às vezes, 10 vezes mais do que aquelas que rezam, do que aquelas que confiam em Deus e que vão fazendo o seu trabalho da melhor forma, com leveza. Então, 3 pilares são necessários para mantermos a espiritualidade diante da correria. Primeiro pilar, o pilar da oração pessoal, mínima e fiel. Olha, saber reconhecer que eu preciso ter intimidade com Deus para servir melhor. Eu não vou conseguir servir se eu não buscar a verdadeira base, o verdadeiro sustento para a minha caminhada espiritual. Então, eu tenho que determinar todo dia, meia hora, 1 hora, 20 minutos, eu vou buscar a minha intimidade com Deus. Antes de começar a servir na barraca de comida, limpando a igreja, botando as cadeiras, eu vou me reunir diante do Santíssimo Sacramento para rezar e entregar, né, todo o meu serviço, toda a minha doação, todo o meu cansaço, as minhas fadigas, a minha família que muitas vezes fica em casa com os seus inúmeros problemas, as suas inúmeras dificuldades, e eu deixei tudo lá, entreguei nas mãos de Deus para estar aqui servindo. Então, saber ter o seu momento de intimidade é o primeiro pilar. Depois, o segundo pilar, o pilar da espiritualidade comunitária, do grupo festeiro. E aqui eu vou contar uma experiência para vocês. Aqui na minha paróquia, lá em Ouro Preto, nós temos a equipe de cozinha, né, onde mulheres e homens também, das pastorais, formam um grupo para todos os dias irem para uma casa, que é da paróquia, que fica ao lado da casa paroquial, nos fundos da igreja, para lá, né, fazer as comidas da barraca. As comidas que vão ser vendidas na parte da noite, no momento das nossas festas. Né? E essa equipe, eles chegam cedo. Chegam muito cedo, 7, 8 horas da manhã. Lavam todas as panelas da noite anterior, todo o material, organizam, limpam toda a casa,
e vão começar a preparar as comidas. Almoçam mesmo lá nessa casa e ficam lá, a equipe toda, 7, 8, 10 mulheres, 12 pessoas. E é tão interessante, eu às vezes chego lá para filmar elas, eu começo a brincar, eu chamo as minhas velhas. Olha aqui as minhas velhinhas, eu fico filmando, boto no Instagram e vira aquela festa, aquele dinamismo, né? Eu brincando com as minhas paroquianas. E quando eu chego lá, às vezes 3 horas da tarde, todas elas param tudo que estão fazendo, desligam o fogo, desligam tudo, sentam para rezar, né, o texto da misericórdia, às 3 horas da tarde. Enquanto grupo de pessoas que estão servindo, eles estão preocupados em estarem sempre em intimidade com Deus. Porque você não faz uma comida gostosa se você não fizer por amor. Se você estiver fazendo de qualquer jeito, ou estiver lá só para cumprir a tabela, a organização que o seu padre colocou seu nome lá naquela equipe, e você vai, né, simplesmente por ir, você vai fazer tudo de qualquer jeito. E o qualquer jeito aqui é o grande perigo. Porque assim como você, muitas vezes, vive o desleixo espiritual, você também, na cozinha, se fizer de qualquer jeito, nós sabemos que a comida não vai prestar. Então, a pessoa que vai estar lá na barraca, na hora que der a primeira colherada, vai desconfiar logo que aquela pessoa fez de qualquer jeito aquela comida. Agora, quando a pessoa reza, quando a pessoa tem intimidade com Deus, quando a pessoa está lá por amor, tudo se transforma, né? Tudo se transforma. Então, a oração comunitária. Você, diante do seu grupo, diante do seu serviço, não esqueça de rezar, de ter a sua oração principal, a sua oração pessoal, primeiro pilar. Depois, ter a sua oração comunitária. Reúne o grupo, vai diante do Santíssimo, ou aonde estiver, antes de colocar as cadeiras, reza, agradece a Deus por aquele serviço, por aquela missão, porque dentre tantas pessoas você foi chamado. E como chamado, você é convidado a estar próximo cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro pilar, oferecer o trabalho como penitência e missão. Muitas pessoas reconhecem o trabalho como um peso, reconhecem o trabalho como algo desgastante, reconhecem a sua função, né, como algo banal, mas reconheça esta função como um verdadeiro dom, um verdadeiro presente de Deus. E somente assim você vai oferecer tudo isso como sacrifício, né, como penitência. Você vai dizer: Senhor, me trabalha. Senhor, melhora o meu coração. Senhor, busca me santificar. Senhor, eu estou aqui em tua presença. Eu sei que eu sou indigno, pecador, miserável, mas eu quero uma verdadeira mudança. Trabalha no meu coração. Muda a minha vida, porque eu tenho certeza que eu vou sair desta festa totalmente diferente do que eu entrei. Então, o trabalho na festa deve virar oração quando feito por amor. Então, ame aquilo que vocês façam. E quando o padre colocar vocês na escala, não reclame. Por mais que você ache que vai ser pesado, que vai ser difícil, que vai ser complicado, olhe com um olhar misericordioso, reze e peça a Deus para que Ele te ajude a cumprir com dignidade e com fidelidade esta missão que o Senhor te confiou. Pode passar. Muito bem. Trabalho em equipe é espiritualidade concreta. Ninguém faz festa sozinho. Não é o padre que faz a festa acontecer. O padre, ele é a cabeça norteadora. Mas ele precisa de um corpo com membros, com disponibilidade, com amor, para que aquela festa aconteça de fato. Pois cada um tem um dom diferente, né? Assim como o padre tem o seu dom, assim como o padre
tem o seu ministério, você, coordenador, você, membro de uma pastoral, você, fiel, você também tem um dom específico. Então, você sabe cozinhar, é um dom. Se você sabe cantar, você tem um dom. Se você sabe limpar, você tem um dom. Se você sabe adorar ao Senhor, você tem um dom. Se você sabe acolher as pessoas com simplicidade, nem que seja com uma rosinha na mão, dizendo assim, olha, seja bem-vindo à nossa igreja, você tem um dom. O dom do acolhimento é dom de Deus. Se você busca estar presente ali, mesmo no silêncio, para estar sempre à disposição, isso é um dom. Então, reconheçamos. Agora, claro, que nós precisamos ter consciência de que nem sempre eu vou ter todos os dons à minha disponibilidade para que eu seja tudo. Mas aquilo que Deus me dá como propósito de vida, eu devo exercer na vida da minha comunidade. É um talento que deve ser multiplicado e não enterrado. Também, diante das organizações das nossas equipes, né, das nossas festas de padroeiro, nós temos que saber que delegar não é fraqueza. É aquilo que eu dizia no ponto anterior. Cada um tem um dom específico. E nem todo mundo tem todos os dons do mundo. Mas o outro, que está do meu lado, ele sabe muito bem fazer aquilo que eu não sei. Então, eu devo ter a humildade de saber delegar para o outro, para que ele também tenha a oportunidade de colocar em prática o seu dom, assim como eu estou tendo. Então, quando eu delego, como padre, como coordenador, como membro de uma pastoral, não quer dizer que, por não saber realizar, organizar isso, ou rezar um texto, ou contemplar um texto, ou organizar uma barraca, ou servir, eu estou sendo fraco. Eu estou sendo uma pessoa que não se coloca à disposição. Pelo contrário, você está atraindo almas para o reino de Deus. Isso é um dom grandioso, o dom da humildade. Você estará fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade de se encantar cada vez mais pelo serviço pastoral, pelo serviço da nossa igreja. Confiar é humildade, viu? Então, confiem no trabalho dos outros. Padres, atenção, padres. Padres que não confiam no trabalho dos seus leigos, vivem o tempo todo se automutilando. Vivem se cobrando o tempo todo. Porque nem tudo o padre pode fazer. Mas quando o padre não confia, quando o padre não delega, quando o padre não chama, tudo fica nas costas deste mesmo padre e o peso se torna bem mais forte. Bem mais forte. Por isso, saiba ter humildade, saiba reconhecer que delegar não é fraqueza, saiba confiar, pois a confiança é um sinal concreto de humildade. E controlar tudo é orgulho disfarçado. Aqueles que querem abarcar o mundo com as pernas, achando que somente ele sabe, que somente ele dá conta, que somente ele sabe fazer, cuidado. Você se torna uma pessoa altamente prejudicial na vida da sua paróquia, na vida da sua comunidade. Porque você se disfarça de humildade, você se disfarça de uma pessoa simples para mostrar aquilo de ruim que muitas vezes você não consegue trabalhar dentro do seu coração. Então, equipe, o trabalho em equipe, quando vivido com desprendimento para o louvor e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, é de fato uma espiritualidade aplicada. É viver uma verdadeira comunhão. Então, eu rezo, mas a oração não fica somente aqui, não. Ela transborda pela minha vida. E, ao mesmo tempo, eu atraio muitas pessoas para a minha caminhada. Como dizia São Paulo aos Romanos, somos muitos membros, mas um só. Um só. Vivemos esta unidade.
A Igreja Católica tem algo bonito, que tanto aqui no Ceará, como aí no Rio Grande do Sul, como lá em Manaus, como em São Paulo, como em Recife, né, Pernambuco, como em Roma e em todo o mundo, a Igreja, ela vive esta unidade perfeita. E mesmo vivendo a unidade, nós não podemos tirar a verdadeira essência do que é ser igreja. Una, santa, católica, apostólica, composta por pecadores, mas que buscam verdadeiramente a santidade. Então, como membros de um único corpo, vivemos esta graça de multiplicar os verdadeiros dons de Deus. Bom, pode passar. Princípios práticos para uma boa organização. Eu sempre costumo dizer que, se queremos de fato alcançar metas, objetivos, delinear uma caminhada a ser traçada, nós precisamos de uma boa organização. Lá na minha paróquia, eu bato muito nessa tecla e às vezes eu sou até chato, né? Com a questão da prestação de contas, com a questão da organização financeira, da organização pastoral, né? Dos eventos a serem realizados, porque para Deus tudo o melhor. É por isso que eu trago como lema sacerdotal: o zelo por tua casa me consome. Salmo 69, versículo 9. E este meu lema sacerdotal, ele vai me norteando a não ser um padre desleixado diante daquilo que a igreja me confia. Não ser um padre acomodado diante daquilo que eu tenho como responsabilidade em assumir. Por isso, os princípios práticos para uma boa organização, eles partem de boas definições das funções, claras e objetivas. O padre senta com o conselho, senta com os articuladores, definem ali as escalas de trabalho, definem ali as organizações nas divisões das comunidades, com as funções claras e objetivas, o objetivo de cada função, o que deve fazer, o que devemos alcançar. Depois, o calendário bem definido. Vamos começar aqui, vamos terminar aqui. No decorrer do percurso, aqui, neste dia, vamos ter isso, vamos ter aquilo, porque tudo aquilo que é de fato claro torna-se mais objetivo a sua compreensão. O Thierry, o psicólogo, que sempre está na tela, esteve conosco há poucas semanas atrás, lá em Aparecida. E ele dizia assim: olha, às vezes nós temos um grande problema porque nós não definimos de forma objetiva para as pastorais, para os leigos, aquilo que tem que fazer. E quando eles não fazem aquilo que tem que fazer, nós reclamamos, nós questionamos, nós ficamos emburrados, nós estouramos e ficamos com muita raiva porque aquele leigo, aquela pessoa deveria ter feito assim, porque eu penso dessa forma, mas eu muitas vezes não expressei de forma clara a função, eu não expliquei o dia, não expliquei a hora, não expliquei o motivo, não dei as coordenadas diretas, então não tem porquê eu me zangar de maneira nenhuma. Não tem porquê. Então busquemos definir funções claras e objetivas, apresentar um calendário bem organizado, prestações de contas. E aqui eu entro no tema que eu sou totalmente defensor. Padres, coordenadores de comunidades, tesoureiros, que não fazem uma boa prestação de contas, perdem credibilidade diante dos fiéis. Perdem credibilidade. Padres religiosos que ficam com discursinho barato, de que não falam porque tem medo disso, ou porque o pessoal vai falar, porque o pessoal vai... entram muitas vezes num buraco sem fundo.
E em vez das comunidades e das pessoas reconhecerem esse trabalho e potencializar, vão vivendo uma desconfiança, uma pulguinha de trás da orelha e vão se afastando cada vez mais. A fidelidade ao dízimo? Não, vou não, porque eu não sei para onde está indo meu dinheiro, né? Ah, mas eu sei que o dízimo é partilha, eu não posso questionar, mas a gente tem que saber que mesmo sendo partilha, mesmo sendo o meu reconhecimento a Deus, pelo muito que Ele me dá, eu estou inserido em uma comunidade, né? Eu faço a partilha. E como um membro dessa comunidade, eu tenho a obrigação e o direito de saber para onde está indo o meu dízimo. É por isso que no sistema Teos nós temos o portal de transparência, né? E no portal de transparência, você pode, como dizimista, tirar o extrato, tanto na secretaria como pelo aplicativo, tirar o extrato do seu dízimo. E pelo extrato do seu dízimo, você sabe quanto foi e, de fato, no decorrer de todo o ano, você devolveu. Isso é muito bom. Aqui nós fazemos em nossa paróquia e fazemos com que as pessoas tenham acesso também, né? Tenham acesso. Isso diminuiu muito, muito a falta de credibilidade. Isso diminuiu a falta de reconhecimento do sentimento de pertença. Isso diminuiu o afastamento das pessoas da igreja por situações de má administração. E isso fez com que muitas pessoas pudessem confiar cada vez mais. Eu escutava agora há pouco o padre Rodrigo, do Santuário da Sagrada Família, se não me engano, há pouco tempo, ele falar que, no decorrer das festas de padroeiro, em muitas realidades paroquiais, se diz que se tem uma queda no dízimo, né? Então, o padre Rodrigo apresentou ali um gráfico em que o dízimo, no período das festas de padroeiro, não caiu absolutamente nada. Não caiu. Por quê? Porque as pessoas confiam. Porque as pessoas, elas reconhecem o trabalho pastoral que está sendo realizado nessa paróquia. Porque as pessoas estão vendo onde está sendo investido o dinheiro que elas partilham. Porque as pessoas estão reconhecendo que, através da sua pequena partilha, a igreja multiplica e está evangelizando cada vez mais. Então, prestação de contas, padres, por favor, coordenadores de comunidades, façam de forma objetiva, que todos entendam as prestações de contas e que tudo seja feito de forma transparente. Isso serve tanto para a organização da festa de padroeiro como para a vivência da paróquia. Decisões registradas. Anotem tudo o que vocês forem fazer. Quando mandar as orientações para as comunidades, para as capelas, para as pessoas, tenham de forma escrita, né? Tenham de forma escrita. Mandem ali uma carta circular, mandem uma organização, para que evitem aquela coisa, eu não sabia, eu não fiquei sabendo. Não, tem aqui a carta. A carta veio para você e foi lhe comunicar quais as suas atividades, quais as realizações de eventos que nós vamos realizar na nossa parte. Evitar reuniões longas e demoradas, sejam mais objetivos, né? Evitar fofocas e conversas paralelas. Cuidado com a semente do diabo na vida das nossas comunidades. Não se deixem levar por aquilo que é mal, por aquilo que vai distorcer o sentido da nossa festa religiosa. Corrigir sempre em particular e elogiar em público. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas elas se tornam, né, grotescas, brutas. E aí, às vezes eu falo dos leigos, mas eu falo muito também dos padres, né? E aqui eu também busco sempre me corrigir diante dessas realidades. Saibam sempre dialogar. Está errado? Vamos sentar, vamos conversar. Você não é só isso. Você pode melhorar cada vez mais.
Os meus funcionários, inclusive alguns que estão assistindo aqui, eles sabem muito bem que eu sou assim, né? Então, eu sou um pouco estourado, mas quando eu tenho de sentar e de conversar, eu observo absolutamente tudo. Faço um itinerário direitinho, pontuando tudo, sempre com eles e digo, olha, isso não está certo, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, para que a gente não desagrade as pessoas, para que a gente não viva distorcendo o verdadeiro sentido da nossa missão, para que a gente busque verdadeiramente evangelizar. Então, é saber resolver os conflitos sem colocar gasolina neles, mas saber organizar tudo sempre alinhando. Vamos por esse lado, não deu certo aqui, vamos agora organizar por esse. Vamos lá, atrás, se reúnam, deixem de confusão, vamos nos abraçar, vamos rezar juntos e vamos fazer com que a nossa festa ela seja um verdadeiro sucesso, né? O povo reza melhor quando percebe que há serenidade e transparência. Quando a comunidade vê, né, que todos os grupos estão ali vivendo um verdadeiro inferno dentro da igreja, as pessoas não rezam não, porque ficam olhando para a vida da gente. Olha ali, fulano de tal, né? Fala mal do outro e é estressado, é desse jeito, é daquele jeito. Então, a pessoa não dá nem testemunho e não me convida a rezar. Por isso que eu venho para a festa, mas eu venho só para pecar. Vocês já escutaram isso nas comunidades de vocês? Né? Pessoas dizendo assim, olha, eu fui para a missa hoje só para pecar. Porque o coordenador do Ministério de Música só fez palhaçada. O pessoal que foram para a liturgia, proclamar as leituras, passaram o tempo todo se coçando, se cutucando, e conversando, e fofocando com um, e fofocando com o outro, foram com a roupa decotada, foram isso, por aquilo. Então, em vez de levar as pessoas à santidade, levaram mais a um afastamento dela, né, do que buscar o verdadeiro caminho de Deus. Bom, pode passar. A festa precisa gerar frutos espirituais. Estamos finalizando, né, a nossa palestra. Né? Depois da festa, o povo rezou mais? A pergunta que não quer calar. Faça essa pergunta para você, que é membro de paróquias, de comunidades e que servem nas festas paroquiais. Né? As pessoas estão participando mais da Santa Missa? Se aproximaram mais dos sacramentos? Aquelas pessoas que viviam ali em uma segunda união, ou uma união irregular, como está a participação dessas pessoas? Será que naquela festa elas foram tocadas através do nosso serviço, da nossa organização, da nossa espiritualidade e se aproximaram mais de Deus? Será que essas pessoas se fortaleceram de fato na fé, estão mais unidas na vida da comunidade, né? Estão levando a sua vida até o altar de Nosso Senhor? Será que essas pessoas, através da festa que nós realizamos, estão despertando as suas vocações como religiosos, como religiosas, como padres, como leigos, como inúmeros membros da vida da comunidade? Será que essas pessoas que tinham um coração fechado estão sendo mais caridosas? Então, se a festa termina e a comunidade costuma ou continua igual ou pior, algo falhou. E eu quero deixar, né, com toda a minha sinceridade para você que ajuda o seu padre e a você também, padre, né, que realiza as festas de padroeiro. Se você reconhece que a sua comunidade continua na mesmice, lembre-se de uma coisa: você não está rezando. Você pode até ter uma festa muito bem organizada, mas se você não leva as pessoas a mudarem de vida através da espiritualidade, você se torna um verdadeiro fracassado, né? Um verdadeiro fracassado. E que vocês, nas próximas festas, possam pensar muito bem nisso, né? Qual o intuito da minha festa? É arrecadar dinheiro? Não, de maneira nenhuma. O intuito da nossa festa é fazer com que as pessoas mudem de vida, encontrem-se verdadeiramente com o nosso Senhor. Então, a festa do padroeiro, pode passar. A festa do padroeiro, ela deve ter sempre em mente isso.
A festa do padroeiro não é para arrecadar dinheiro. Isso é lição de uma consciência diante dos nossos fiéis para com a partilha do dízimo. A festa do padroeiro é para reacender a fé das pessoas. Tem uma paróquia aqui no Ceará que me encanta muito, chamada Paróquia de São Manuel do Mar, Cidade do Mar. O dízimo lá é o maior dízimo do estado do Ceará. Então, nas festas do padroeiro não tem barraca, não tem quermesse, não tem show de prêmios, não tem bingo, não tem leilão, não tem sorteio, não tem absolutamente nada. As pessoas vão para rezar. Por quê? Porque são pessoas que têm consciência da partilha do dízimo e que sabem que a festa do padroeiro não é para arrecadação. A festa do padroeiro é para reacender a chama, né, do encontro pessoal com Cristo. A maior festa não é a quermesse e nunca deve ser, né? Há pastorais que ficam em disputa para saber quem bota a barraca maior do que a outra, para saber quem é que vende mais do que o outro, para saber quem faz mais do que o outro. Enquanto isso, perdem a verdadeira essência. A maior festa é e sempre será a Santa Eucaristia, a festa do céu que se faz presente no meio da comunidade. E a maior vitória não é um caixa gordo no final de tudo. A maior vitória é a graça que temos com a comunhão. A comunhão do corpo e sangue de Cristo e a comunhão entre a comunidade que se abraça. Então, quando a organização anda com a espiritualidade, a festa não cansa. Ela é sempre santificada. Se você vive verdadeiramente a sua fé e reconhece que a festa de um padroeiro, a festa de uma paróquia é um momento forte de evangelização, você sai totalmente renovado e não mortos, não cadáveres e não pessoas desagradáveis. Quando termina uma festa, estão com a cara desse tamanho, rabugentas, né, soltando fogo pelo nariz, fazendo com que as pessoas, né, tenham cada vez mais pavor de se aproximar de nós. A festa do padroeiro, quando vivida com espiritualidade, santifica primeiro a nossa vida e faz com que o nosso testemunho, assim como o testemunho dos apóstolos, encante e atraia muitos irmãos e irmãs para nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu creio que só. Né? Eu espero ter contribuído com todos vocês, né, para este momento, né, de espiritualidade, de organização, um equilíbrio. Sejamos pessoas equilibradas. E assim nós vamos contribuir cada vez mais com a ação evangelizadora da nossa Santa Mãe Igreja. Deus abençoe a todos vocês, viu? Padre Raniz, que aula, viu? Nossa, estamos aqui encantados. Eu tenho certeza que aí quem está assistindo a nossa palestra, a sua palestra pelo Brasil afora, ficou muito, muito feliz. E tem uma pergunta aqui, se o senhor me permite, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Isso. Ó, Itajubá. O pessoal quer saber, padre, sobre como manter o engajamento entre os fiéis para desenvolver um trabalho maravilhoso como o senhor tem desenvolvido aí à frente da paróquia. O engajamento, ele se dá muito a partir da simplicidade. Às vezes nós nos preocupamos em fazer coisas extraordinárias e nós não nos preocupamos com aquilo que é essencial. Então, na nossa paróquia de Uruburetama, eu sempre costumo dizer que hoje ela é referência, né, a nível diocesano, diante de uma boa evangelização, de uma boa administração, de uma boa organização. É uma das festas maiores, né, da nossa diocese, e através da simplicidade a gente encanta e faz com que as pessoas sejam cada vez mais atraídas. Então eu sou um padre simples, eu gosto da simplicidade, eu gosto de pessoas simples,
Então, se vocês olharem os meus stories, eu filmo, né, os meus paroquianos. Aqueles que mais as pessoas desprezam são aqueles que mais estão próximos de mim. Então, essas pessoas, através das brincadeiras, através das diversões, através de uma forma de tentar engajar a comunidade, faz com que essas pessoas olhem hoje para a paróquia do Ouro Bretama e digam, né? Olha, a paróquia de Ouro Bretama é verdadeiramente uma paróquia missionária a partir da proximidade. A proximidade. Eu creio que todo engajamento ele se dá a partir da proximidade, né? Da proximidade com o povo. Hoje em dia, nós estamos muito acostumados de achar que o telefone e o celular simplesmente nos aproximam das pessoas, por ter milhares e milhares de seguidores, né? Mas se nós permanecemos só aqui, nós nos tornamos pessoas frias. Pessoas frias, que mesmo próximos, virtualmente, nós nos tornamos distantes. Olhem para os grandes famosos, até padres mesmo, né? Tão próximos do povo através da mídia. Mas às vezes quando se chega perto, né, se tem um não. Quando se chega perto, não se pode tocar, não se pode tirar uma foto, não se pode abraçar. Nós sabemos que são seres humanos, nós sabemos que são pessoas comuns como nós, mas que muitas vezes não reconhecem que a verdadeira proximidade, ela continua sendo a partir do toque, né? Pessoa por pessoa. O que mais me encanta na vida de Jesus é que Jesus, ele tocava, ele olhava nos olhos com misericórdia, ele amava as pessoas, ele sentia. Diante do leproso, ele tocou. Diante da mulher com hemorragia, ele levantou. Diante da mulher que estava endemoniada, ele libertou, né? Então, Jesus, ele era próximo das pessoas. E o que mais engaja vai continuar sendo duas coisas: a humildade e a proximidade do povo, né? Nós só vamos ter uma paróquia verdadeiramente engajada em tudo, falo em tudo, no dízimo, nas missas, nas festas de padroeiro, nos eventos, quando nós temos a simplicidade e a proximidade com as pessoas. Eu espero ter respondido. Com certeza, padre. As suas palavras elas vão de encontro aqui àquilo que é a nossa proposta em termos de oferecer uma formação como essa. E o que fica para nós durante essa semana, este encerramento, que hoje foi assim, a gente encerra com chave de ouro este evento, né, com a sua palestra. Anterior à sua palestra, nós tivemos o padre Rodrigo, de Goiânia, né? O senhor deve conhecer o padre Rodrigo aí pelas andanças nesse Brasil. O que fica para nós é que gestão, transparência, elas precisam andar de mãos dadas com a fé, com a evangelização, com a missão, que é o propósito da igreja em saída. Eu tenho certeza que para nós, nós conseguimos encerrar e fechar com chave de ouro essa semana. Quero agradecer imensamente, padre Raniz, né? Eu tenho dificuldade de pronunciar o nome da paróquia da cidade do senhor. Como que é mesmo, padre? Paróquia São João Batista, Uruburetama. Uruburetama, no Ceará. Isso? Maravilhoso. Ainda quero estar aí, tá? Para conhecer. Seja bem-vindo, já está pensado. O senhor já esteve aqui conosco na imersão, né? Já conhece a casa e nós com certeza estaremos aí em algum momento. Quero agradecer ao padre Raniz, né, aos outros palestrantes que estiveram aqui ao longo dessa semana, a Dilmaris, o Daniel Ross, né, e agora anterior o padre Rodrigo e padre Raniz pela oportunidade de nos presentear, nos agraciar com essa aula, né, com esta palestra maravilhosa. Deus abençoe, padre, Deus abençoe aí a sua disponibilidade. E desde já eu quero deixar esses agradecimentos para todos vocês que estiveram conosco, você que se inscreveu, você que acredita nos nossos projetos, você que acredita na nossa forma de entender, de oportunizar formações, ok? E
para a gente poder encerrar, nós vamos fazer aquele sorteio prometido. Quero convidar aqui a nossa... Pode trazer a mochila também, Ana? Isso, olha lá, legal. Ó, vou dividir a tela com vocês. A Ana, que é a nossa profissional de audiovisual que compõe o time de marketing. Ó, você vai receber aí na sua casa, tá? Essa linda mochila, essa garrafinha personalizada. E tem mais uns mimos que a gente vai colocar dentro dessa mochila para você que se inscreveu e que participou da nossa semana de gestão paroquial. Tá no jeito aí o sorteio? Vamos fazer o sorteio aqui ao vivo e de repente, quem sabe, se você estiver assistindo, você já sabe que ganhou, olha lá, um prêmio KitTels, ok? A hora que você falar, Alessandro, valendo, a gente solta. Pode ir então. A ganhadora, Marinéia Tereza da Costa, da paróquia São Paulo Apóstolo. Parabéns, Marinéia. Você acaba de ganhar um KitTels, que você vai receber aí na sua casa. Depois a gente, com os dados da sua inscrição, a gente entra em contato e faz o envio para você, ok? Gente, então a gente vai se despedindo aqui da nossa segunda semana dos festeiros paroquiais, e repetindo, você vai estar recebendo aí um e-mail com mais informações sobre o certificado, de como imprimir, de como baixar ele para você documentar a sua participação neste evento promovido pela ATO Sistemas Eclesiais. Não paramos por aqui. Em breve, no mês de junho aí, se eu não estiver enganado, nós promoveremos a Semana das Secretárias Paroquiais, um evento destinado para você, secretária paroquial, que está à frente da secretaria. É um evento exclusivo, online, também gratuito, ok? Mas em breve a gente vai estar divulgando e fazendo toda essa parte de comunicação com vocês. Nos despedimos, agradecendo mais uma vez a audiência, você de norte a sul do Brasil. Tivemos participantes que assistiram às aulas aqui, as palestras de norte a sul desse Brasil. Tivemos gente de Goiânia, tivemos gente da Bahia, do Ceará, de Santa Catarina, aqui do Paraná, do interior, da região norte, lá de Belém. Nós tivemos gente, olha, a audiência foi grandiosa. Continue conosco e siga a TEOS nas redes sociais, @teosistemas.com.br no Instagram, clique no sininho do YouTube, curta o nosso canal, siga as nossas redes sociais para nós nos mantermos conectados com você. Desejamos uma ótima quarta-feira, um resto de final de semana maravilhoso e que Deus te abençoe. Tchau, tchau!